discussão do convênio de Taubaté. A discussão foi trazida pelos comerciantes estrangeiros, caras da Inglaterra e dos Estados Unidos. E nós estamos falando de 1905. Eles estão alertando os cafeicultores brasileiros de que vai haver uma grande crise em breve. Tá? E eles vão discutir um monte de coisa, mas, claro, a gente está falando mais daquilo que é mais importante, que é o seguinte: eles pedem para os cafeicultores brasileiros não produzirem mais novos cafezais. Porque se vocês voltarem no tempo aí, lá no segundo ano eu expliquei para vocês, o café demora 4 anos para maturar na época. Então, 4 anos para uma árvore começar a dar fruto, o que significa que para você fazer um planejamento a longo prazo para plantar café, você tem que ser bem planejadinho, bem feito, porque não adianta você falar, meus cafés estão começando a perder produtividade, eu vou plantar um novo cafezal. Você faliu. Vai demorar 4 anos para o novo cafezal dar o fruto. Tá? E aí, o que acontece? Esses cafeicultores, eles produzem muito. Vamos lembrar também que no final do século XIX, o Brasil produz 75% de todo o café do mundo, certo? O Brasil produz 85% de tudo aquilo que o Brasil exporta é café. E então, isso cria, evidentemente, um monopólio econômico, né? Uma dependência muito forte. Monopólio não, desculpa, uma monocultura econômica no Brasil. Assim como houve monocultura da cana, do ouro, do pau-brasil, né? A economia brasileira é viciada em monocultura, certo? Só depois do processo de industrialização, dentro do século XX, que ela vai se diversificar. Né? Mas nesse momento há uma monocultura do café e o Brasil é muito dependente desse café. E como no final do século XIX a expansão cafeira foi muito forte, o Brasil produz muito café e esse café é um café que, embora não seja de excelente qualidade, mas é um café que vende pra caramba, tá? Não tem a concorrência ainda do café colombiano, né, que hoje é considerado o melhor do mundo. Esse café vende muito, dá muito lucro. E os cafeicultores continuam plantando novos cafezais, se planejando para cada vez produzir mais. Então, nesse momento, 1905, portanto, 24 anos antes da crise de 29, os burgueses da Inglaterra e dos Estados Unidos alertaram que não era para plantar mais novos cafezais. Tá? A outra coisa que foi negociada ali, e vocês vão ver que eu vou voltar no ponto anterior, foi a questão do seguinte: existia já uma sobra de café, o que se chama de excedente em termos econômicos. Está excedendo, a mercadoria está sobrando. Né? E o que vai acontecer com essa sobra do café? Essa sobra do café, ela vai ocorrer o seguinte: vai se discutir, né, o que fazer com esse excedente. Só que o grande problema é que, vamos dizer assim, os grandes proprietários brasileiros não confiaram, não acreditaram no que os ingleses e norte-americanos estavam dizendo. Simples assim. Eles achavam que os caras estavam blefando. E por que eles achavam isso? Por que eles vão achar que esse negócio de crise é um blefe? Pelo seguinte, tá? Eles vão achar que é um blefe porque, olha que coisa mais interessante, né? Esse excedente do café, ele vai ser comprado pelos ingleses ou pelos norte-americanos. Os ingleses fazem a seguinte proposta: a gente paga a prazo. A gente leva o café de vocês e paga a prazo.
Já os norte-americanos, e olha só a posição norte-americana como vai interferir, vão dizer o seguinte na reunião: a gente paga à vista. Aí o que os cafeicultores pensaram? Ah, esses caras estão. É mentira que vai ter uma grande crise. Eles tinham muito medo que os ingleses plantassem café em outras partes do mundo, porque eles eram muito comerciantes, atuavam economicamente em muitas outras partes do mundo. Eles tinham muito medo de uma concorrência. Então, muitos cafeicultores nessa reunião do convênio de Taubaté acharam que era simplesmente uma questão de querer enganar os brasileiros para poder fazer concorrência, criar uma nova concorrência para o café brasileiro, certo? Tá? Só que não era, né? O tempo vai mostrar que não era. Então, a reunião chegou à seguinte conclusão, né? Os norte-americanos acabaram comprando o café, certo? Porque eles pagavam à vista. E os cafeicultores prometeram para os ingleses e para os norte-americanos que não iam mais plantar novos cafezais, mas isso foi blefe. Vamos lembrar que na história brasileira tem um monte de vezes que o governo brasileiro, os grandes produtores, blefaram em cima da Inglaterra, né? Certo? É só você lembrar lá a questão da abolição da escravidão, aquela lei de 1831, em que foi aprovada no Congresso Brasileiro com a seguinte ideia, né? Todo escravo que pisar no Brasil a partir de agora estará livre. E era uma lei que os próprios deputados diziam, é uma lei só para inglês ver. Tá? Quer dizer, você tem aí, se for pegar, você vai achando outras. Tá? Certo? Essa, mais uma. Os caras fizeram a reunião, chegaram no acordo, falaram que não iam mais plantar nossos cafezais, vão plantar, vão continuar plantando até se arrebentar na crise de 29, tá? E os norte-americanos compraram as sacas de café, certo? Evidentemente que o primeiro resultado disso, queima de café. Isso é 1931, dentro do governo Vargas, como efeito da crise de 29, começa uma política de queima de café. Só que tem uma coisa interessante que veio antes da queima do café. Antes da queima do café, veio uma outra questão, tá? Que era a seguinte: o governo da República Velha decidiu, tá? Fazer um negócio que o sociólogo Fernando Henrique Cardoso chamou de, vamos lembrar, o ex-presidente foi primeiramente sociólogo, era professor da USP e tudo mais. Aquilo que foi feito, a decisão principal do convênio de Taubaté de socialização de perdas. É o seguinte, tinha café sobrando, tá? Isso foi decidido no convênio de Taubaté e vai ser feito nos anos seguintes, e vai ser feito, inclusive, aqui, aonde eu volto a compartilhar para vocês. Este café que está sendo queimado na Era Vargas em 1931 é um café de fazendeiros, mas depois disso vai haver um acordo entre fazendeiros e governo, assim como ocorreu um acordo entre fazendeiros e governo no convênio de Taubaté. Qual foi o acordo? Os cafeicultores estão com um monte de café sobrando. O que faz o governo brasileiro? Compra esse café com dinheiro público, tá? Dinheiro público. E guarda o café para quando for necessário revender esse café e retomar o dinheiro. Nunca vão conseguir revender o café, tá? Porque os cafeicultores continuam produzindo. A produção de café continua subindo. E os ingleses e norte-americanos avisaram. Certo? Existe um teórico aqui no Brasil que diz que boa parte desses empresários, não são todos, mas uma boa parte, somente os mais antigos, isso é mais claro, eles são muito míopes, né? Eles não conseguem enxergar o que está vindo lá na frente. Quem tem miopia entendeu claramente a metáfora aí, né? Certo? O que acontece?
Esses caras, eles vão fazer isso mesmo com a advertência inglesa que não era para fazer. O Brasil vai continuar produzindo muito café e depois você vai levar isso daqui, tá? Tem um historiador que vai. Todos os historiadores são muito sacanas, tá? Tomem cuidado com os historiadores, eles são perigosos. Ele escreve a seguinte frase: que é a primeira vez na queima do café, né? É a primeira vez que o povo brasileiro sente o cheiro do café. Porque o café não era para o povo. Café, quem bebia café no Brasil era só os barões do café. A maior parte da população não bebe café. O café é muito caro. A perda não é do governo, a perda é da sociedade, porque isso é dinheiro público. E esse tipo de prática, socialização de perdas, ela vai se tornar uma coisa muito comum no Brasil ao longo de toda a sua história. Depois de 1905, você vai ter muita socialização de perda. E não é, por exemplo, socialização de perda, tem países que fazem isso, mas é com outro sentido. Por exemplo, você tem países no mundo aí que dá crédito a fundo perdido. O que é o crédito a fundo perdido? É o crédito para o pequeno empresário. Tá? O pequeno empresário recebe um crédito e esse pequeno empresário ele vai produzir com esse crédito. Se ele pagar, boa. Se ele não pagar, boa também. Por isso chama fundo perdido. O governo está emprestando dinheiro para o cara que pode ser que ele não pague. Um dos setores que mais usa isso é o pequeno agricultor. Porque a pequena agricultura, a agricultura familiar, ela é muito difícil de sobreviver. Tá? É um tipo de trabalho muito difícil de sobreviver. No Brasil é o contrário. No Brasil, desde o convênio de Taubaté, você tem um Estado que ajuda o grande empresário, o mega empresário. Então, por exemplo, se você tiver um médio empresário querendo dinheiro emprestado, ele tem que ir no sistema bancário. E o sistema bancário brasileiro é um dos que tem os juros mais altos do mundo. Então é muito difícil para o médio, para o pequeno empresário, e isso dificulta a economia, né? Então, dificulta muito a economia se sei lá, o pai do Leandro, tio Kleber, ele quer ampliar alguma coisa, quer comprar um equipamento novo, né, para o consultório dele. Ele não é um grande empresário, ele é um profissional autônomo que tem lá um consultório montado, uma casa, né, onde é o consultório dele e tudo mais. Só que ele não tem um capital disponível para, putz, eu vou pegar aqui não sei quantos R$ 1.000 e vou de cara comprar um equipamento novo. Ah, eu preciso de um empréstimo. Aonde ele tem que ir? Sistema bancário. Pô, mas peraí, sistema bancário é um juros absurdo. Aí o que acontece com o grande, com o mega empresário, que se você pensar bem, gente, é quem menos precisa, né? Certo? Se você pensar bem, quem menos precisa de ajuda é quem já está estabelecido, quem está forte. O grande vai buscar uma instituição que é o chamado BNDES. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES é uma instituição do governo brasileiro que existe há muito tempo, e há muito tempo ela faz sempre basicamente a mesma coisa, que é ajudar quem já ganha muito, os grandes mega empresários. Porque o médio, o pequeno, o cara que quer empreender, ele precisa entrar no sistema bancário, que é caríssimo os juros. O BNDES ajuda multinacional, basicamente. Quer dizer, um absurdo, né? Você pensar que para que precisa um banco de. Isso aqui é chamado lá fora de banco de fomento. O que é um banco de fomento? É um banco de desenvolvimento econômico. Então, é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, tá? O social aí, sei lá o que significa, né? Porque você vê pouca coisa realmente social, porque nem de desenvolvimento econômico de direitos os caras fazem, porque você não desenvolve economia
ajudando só quem já está lá em cima. Você tem que ajudar a base. É igual você falar de esporte, não adianta você fazer. Vamos fazer uma política num país para melhorar o esporte, que é uma coisa extremamente importante. Né? Praticar esporte, tudo mais, praticar atividade física, ter isso como um hábito no dia a dia. Aí você pega e patrocina grandes clubes. Não, peraí. Assim você não fomenta o esporte. Você tem que fomentar o esporte na base. Então, o Brasil tem essa coisa, quer dizer, os caras falam disso, aí faz Olimpíada, fala, não, agora o esporte olímpico vai ser. Vai nada. Os caras no Brasil que vão para a Olimpíada, que conseguem chegar lá em cima, o cara passou por milhões de perrengues enormes, o cara teve muito problema. É a mesma coisa você pegar a função do BNDES, tá? Que acaba sendo um negócio que lá naquela. O BNDES acaba sendo uma grande socialização de perdas, né? Correto? Ou seja, você tem um dinheiro público que deveria ser gasto para fomentar o pequeno empresário, o médio empresário, mas ele não é feito para isso. Ele acaba ajudando quem menos precisa.